Como é do nosso conhecimento, atualmente a humanidade está numa dinâmica extraordinária. Cada povo, cada continente está a lutar para se impor no processo da dinâmica do desenvolvimento da humanidade. E esse processo é chamado, numa linguagem vulgar, a globalização. E nós, nas nossas pesquisas, consideramos a globalização como um concerto, como uma plataforma onde cada povo participa para poder dar uma dinâmica no processo de desenvolvimento do nosso planeta. Mas, infelizmente, o que nós constatamos, há duas maneiras de participar nesse fórum, de participar nessa plataforma, de participar nesse concerto. Há uma participação ativa e uma participação passiva. A participação ativa é concedida aos países desenvolvidos, países que têm tecnologias, países que estão a controlar os recursos naturais, os recursos financeiros da humanidade e que estão a se impor no sistema geopolítico. E há uma outra tendência de participação, que é uma participação passiva. No caso, por exemplo, da África, a África tem uma participação passiva, porque a África, neste preciso momento, não tem tecnologia. Neste preciso momento, a África está numa fase de infertilidade epistemológica. É por isso nós consideramos a África, tudo que a África faz é como se fosse uma árvore de Natal que se faz rodear de frutos que ela não produz. Então, nesse contexto, os países desenvolvidos vão participando nessa dinâmica como atores do desenvolvimento ou da dinâmica do nosso planeta, e a África vai ser considerado como o continente que depende sempre do Ocidente, depende sempre dos outros povos. É nessa circunstância, é nesse contexto que Papa Simão Kimbangu surge para dar um impulso, para dar uma oportunidade à África de poder participar ativamente no processo de desenvolvimento do nosso planeta. Nesse sentido, uma das partes do desenvolvimento, ou um link do desenvolvimento que a África apresenta, está mais num contexto epistemológico, porque é a parte mais fundamental, porque não podemos falar de recursos naturais sem, portanto, falar do conhecimento. A África precisa do instrumento que vai lhe permitir de produzir conhecimentos, que vai lhe permitir de criar conhecimentos e vai lhe permitir de entrar no processo de aquisição de conhecimentos e de transmissão de conhecimentos. Esse instrumento encontramos no processo do desenvolvimento do projeto de Papa Simão Kimbangu, que é um projeto de civilização. Segundo os historiadores, quando se fala da civilização, há 5 critérios que justificam uma civilização. Uma civilização tem que ter uma religião, tem que ter um sistema político, tem que ter um calendário, tem que ter uma escrita e tem que ter um sistema tecnológico. E no projeto do Papa Simão Kimbangu identificamos esses 5 critérios que já estão a funcionar, mas que poucas pessoas conhecem. Mesmo os próprios quimbanguistas, todos não têm conhecimento dessa civilização dinâmica que está a se preparar no coração de África para poder dar um contributo valioso para o desenvolvimento da humanidade. Esses 5 elementos, podemos citar a religião, que é a igreja quimbanguista, que é um conjunto do sistema religioso, da doutrina e do pensamento teológico do desenvolvimento da personalidade espiritual do homem. E temos o calendário, que é o sistema
sistema de contagem da periodização do desenvolvimento dos períodos que o quimbonguismo viveu. Por exemplo, no sistema da calendarização do projeto do Papa Simão Kimbangu, da civilização do Papa Simão Kimbangu, o ano zero é o ano do nascimento do Papa Simão Kimbangu, 1887, como tem se contabilizado a nossa era. O ponto de partida da nossa era, o ano zero, é a partir do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. No contexto do calendário também quimbanguista é a mesma coisa. E o dia 25 de maio é considerado na tradição quimbanguista, na tradição dessa civilização, como a verdadeira data do nascimento do Cristo. Há demonstrações que os especialistas nessa matéria, no contexto da igreja quimbanguista, têm feito. E além do calendário, nós temos o sistema político. O sistema político que a civilização Papa Simão Kimbangu apresenta é chamado o Quinto Adi. O Quinto Adi é um comunismo africano numa perspectiva cristã. E esse comunismo ou esse sistema político ligado ao socialismo, ao comunismo, tem 3 elementos básicos que sustentam a essência desse sistema político. O amor, o respeito das leis, as leis da natureza, as leis sociais e as leis divinas. E o respeito do trabalho. Nesse sistema político, todo mundo participa para o desenvolvimento do projeto. E esse sistema político que a igreja quimbanguista tem utilizado, que se chama Quinto Adi. Esse Quinto Adi, todo mundo participa no projeto. Um projeto único, já concebido, e todo mundo, de acordo ao seu dom, vem dar a mão. Os que têm dinheiro participam em termos financeiros. Os que têm conhecimento participam em termos de conhecimentos. Os que têm força, mão de obra, participam para o desenvolvimento do mesmo projeto. É um projeto político que não tem nada a ver com o capitalismo, que não tem nada a ver também com o comunismo marxista, porque, como é do nosso conhecimento, o capitalismo, a base do capitalismo é o individualismo. E a base do comunismo soviético ou o comunismo marxista é o ateísmo. Então, esses 2 elementos dos dois sistemas políticos são elementos que fragilizam o sistema político do mundo, da humanidade, porque são esses 2 sistemas que influenciaram o desenvolvimento da humanidade e deixaram sequelas e continuam a arruinar o ser humano como a semelhança de Deus. Os que têm dinheiro continuam a ter dinheiro, os pobres continuam a ser pobres, e não há uma possibilidade de poder fazer a repartição das riquezas no sentido de sustentar todo mundo no contexto da união e do amor. Enquanto que o sistema político Quinto Adi, que proporciona a civilização do Papa Simão Kimbangu, tem como fundamento o amor, unir todo mundo com todos os recursos que cada um tem, no sentido de edificarmos uma nova Torre de Babel. E além desse elemento do sistema político, temos o outro elemento que é muito fundamental, que é a escrita. A escrita é um elemento fundamental para consolidar a gravação ou o arquivo dos conhecimentos. Como é do nosso conhecimento, a escrita jogou um papel muito preponderante no processo do desenvolvimento do conhecimento na humanidade. Abdelkader dizia o seguinte: sem a escritura não se estabeleceria no meio dos homens civilizações e religiões. Jean-Paul Sartre, no seu livro intitulado Le Mot, dizia o seguinte: dominar a escrita ou assegurar
a escrita ou conhecer a escrita é assegurar meios para conquistar o mundo. Isso quer dizer que a escrita tem joga um papel muito importante na dinâmica e no desenvolvimento da sociedade. Nós sabemos que na repartição dos grandes períodos da história, a pré-história, o que separa a pré-história e a história é a descoberta da escrita. O desenvolvimento da civilização egípcia teve o seu background ou o seu desenvolvimento, a sua base através da escrita. Quando começaram a desenvolver a escrita, é a partir daquele momento que a civilização egípcia conseguiu sobreviver até neste preciso momento através dos seus vestígios da história. E além da escrita, temos o sistema tecnológico. O sistema tecnológico é o conjunto dos processos que a civilização utiliza no sentido de se impor no processo da aquisição e da transmissão dos conhecimentos para poder alcançar o desafio das leis da natureza. Porque nós sabemos que depois da queda de Adão e Eva, que tinha uma sabedoria divina, o homem perdeu a capacidade de descobrir as leis, todas as leis que governam a humanidade. Então, a pesquisa consiste em conquistar essa capacidade de poder descobrir as leis que dirigem, que coordenam o desenvolvimento da natureza. É nesse sentido que as tecnologias estão se desenvolvendo, as descobertas científicas estão se fazendo, no sentido de desafiar com a enigma da humanidade, que é o segredo da descoberta das leis. E a Igreja Quimanista, nessa perspectiva, tem já um conjunto, um conceito da tecnologia na perspectiva do Mandombe. Mandombe é uma escrita, ao mesmo tempo uma tecnologia que permite que vai permitir aos africanos abrir o campo epistemológico para poder interpretar e transmitir as realidades que já existem e as realidades que ainda não existem, mas numa linguagem genuinamente africana. Eu acho que teremos a oportunidade de poder descobrir essa realidade que estou a me referir, que está a consolidar a tecnologia da civilização que Papa Simão Kimau está a disponibilizar para a humanidade através do continente africano, no sentido de fazer do continente africano um continente digno.